Gravação iniciada. Ok, bom dia. Iniciando a sessão de julgamento do dia 4 de novembro, período da manhã. Vamos voltar no item 10, que foi o único processo que saiu por vista de mesa ontem. É um processo meu. Eu alterei o trecho onde eu falo da decisão recorrida, no sentido que eu já tinha falado ontem, por ocasião da leitura do voto, em que eu vou aceitar, eu sou obrigada a acatar por trânsito julgado a retificação que a DRJ propôs, excluindo valores que ela considerou como rendimento da atividade rural do lançamento, mas eu discordo do agravamento na atividade, ela não poderia aumentar a base de cálculo, pegar esses valores e aumentar a base de cálculo, então eu voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da receita da atividade rural, R$8.700 em 2009, 5.500 e pouco em 2010, que foi o acréscimo que a DRJ, valor que ela excluiu da base de cálculo de depósito bancário e aumentou na atividade rural. Como a retificação não é no lançamento, é no acórdão, eu conheço o recurso, acolho em parte as plenárias arguidas para, ao final, dar-lhe provimento parcial, para indicar a decisão proferida na acórdão de impugnação, excluindo os acréscimos de receita bruta da atividade rural nos anos 2009 e 2010, nos valores aí, que eu já falei. É isso. Podemos votar? Da minha parte, sim. Ficou claro que se trata do acréscimo advindo do acórdão, né? Não é nada relacionado ao que foi lançado. Isso. Cléberson? Com a relatora. Raide? Acompanho. Matheus? André? Acompanho. Então, por unanimidade de votos, esse resultado que eu acabei de ler. Então, ótimo, vamos recomeçar agora na pauta de hoje. O item 51, Vale, saiu por vistas do Pinheiro. É o processo da Andréia, aquele da ferrovia, né? Deixa eu só abrir aqui no meu computador, porque eu tive que fechar tudo, só um instante. Tá. Esse processo da Vale, ele é da exigência do imposto de renda referente ao ano de 2005, e é relativo ao imóvel denominado Estrada de Ferro Vitória a Minas. O contribuinte, ele questionou a legitimidade passiva. Não, mas esse daqui, se me permite, foi aquele de vistas, né? A senhora fez alguma alteração? Aí a única coisa que eu alterei, que está aí na pasta, eu acrescentei uma decisão do STF, com relação ao julgamento do RS 594-015, de 6/4 de 2017, que ele, ao se pronunciar sobre a imunidade do IPTU, relativa ao imóvel pertencente à União, utilizado para persecução de interesse público, o STF firmou o entendimento de que nem mesmo as pessoas jurídicas de direito público que exploram a atividade econômica gozam da imunidade. O que dirá o particular, isso aqui é o que eu coloquei do voto do relator. Mas o resto está tudo igual. No caso, eu neguei provimento. Aí foi pedido vistas. Certo. Daí eu pedi vistas, mas para essa questão da posse com ânimos domini. E, de fato, pelo que eu entendi, verificando tanto o tema 385, que é esse RE que a senhora acrescentou, o Supremo, ele interpreta o que seria essa posse que fala o artigo 29 do CTN, e nesse caso acaba por incluir essa situação, ainda que em relação ao IPTU, o mesmo raciocínio se aplica, no meu entender, ao ITR, então eu vou acompanhá-lo.
Então, vamos voltar aqui. Então, Andréia votou por negar provimento. Clébison acompanhou e Raide também. Mantido o voto, Clébison e Raide? Eu mantenho o voto, mas eu quero destacar aqui que a questão lá do STF não foi encaminhada pela posse, não, né? Mas ela deixa implícito isso. O que prevaleceu no 594.015 São Paulo, RE, que é inclusive o que a doutora Andréia menciona, foi o voto, a ideia do voto do ministro Barroso. Que não é concebível a exploração, no caso, naquele caso, imunidade recíproca. Aqui nós não estamos num contexto de imunidade recíproca, né? Porque lá é PTU. E nós temos ITR e o bem se defende que é da União, né? Então, a imunidade recíproca tem que ser vista para acompanhar a ideia, o raciocínio, né? Mas não de forma total, né? Porque não é a mesma situação. A ideia de imunidade, de não tributar bem público. Isso que tem que ser visto. Mas, então, eu queria destacar em relação àquele RE, a ideia que, embora um bem público, ele era materialmente privado para que uma empresa privada utilizasse para exploração da atividade econômica. Então, isso para mim que é essencial. É uma empresa privada que utiliza para exploração econômica. O leito das ferrovias, ele é público, é um bem público, de uso especial, pelo que eu pude recordar e ler e recordar. Ainda assim, ele foi colocado à disposição por meio de concessão para a exploração da Vale. E a Vale, já faz, acho, quase 20 anos, a Vale é uma empresa privada, não é uma empresa pública. Esse é um detalhe. A Vale não é sociedade de economia mista, é uma empresa privada. A União tem participação na Vale? Tem uma participação, sim, naquelas ações de ouro que chamam, né, Gold Share. Mas são ações que têm sua finalidade específica, que permite, de certo modo, a União influenciar em alguns pontos. Mas não é uma empresa pública, é uma empresa privada. É uma empresa privada que explora uma atividade econômica. Essa ferrovia, ela tem um serviço público, eu não sei até se a doutora Mília pode até, e o doutor Matheus pode até acrescentar, porque Minas Vitória, né, no Espírito Santo, tem lá um transporte, tem um trem de passageiros. Mas essa ferrovia, essencialmente, a finalidade dela é transportar minérios. Ou seja... Passageiro também. Não, e esse trem de passageiro que ele citou? Passageiro também, mas na essência, ou ao menos não se pode dizer que é só um serviço público. Por quê? Porque esse transporte de minérios, ele está relacionado diretamente com a finalidade econômica da empresa privada, que traz lucro para seus acionistas privados, seus acionistas estrangeiros e brasileiros. Então, essa visão que a Vale tem algum viés público, economia mista, serviço público, eu tenho muitas restrições nesse caso, porque eu não entendo. Eu entendo que a Vale é uma empresa privada. Então, nesse contexto de empresa privada que explora atividade econômica com fim de lucro para seus acionistas, ela se encaixa exatamente, no meu entender, na ideia que prevaleceu no Supremo,
RS 594015 em São Paulo, de não excluir da tributação essas situações, com privilégio, privilegiando desse modo essa situação. Não sei, aqui a doutora Andréa exatamente abordou todos esses pontos, que eu me lembro, ela acrescentou aqui, mas eu, no meu modo de ver, em relação à sujeição passiva, eu faço essas ponderações. Com relação ao VTN, é a mesma situação já decidida no processo na reunião passada, que caberia à empresa apresentar um laudo demonstrando, comprovando o VTN no mercado, porque mesmo que seja uma terra que é utilizada, que é uma ferrovia, essa terra tem um preço. Essa terra tem um preço devido à sua aptidão. A aptidão que for, mas tem. Então é necessário, teria que comprovar. Como não comprovou, parte para o arbitramento, conforme a lei determina. Esses são os mecanismos disponíveis. Mas essas são as minhas ponderações para essa situação específica, porque eu vejo que essa discussão ela envolve a prestação, empresa que presta serviço público, utilizando-se um bem que seria um bem público, mas eu não vejo que aqui é exatamente uma situação de empresa que presta serviço público aqui, para caracterizar. Porque a finalidade principal desse bem é auxiliar ou ser utilizado, esse bem, essa ferrovia, esse imóvel, onde está localizada a ferrovia, na atividade do consumo da Vale. Essas são minhas observações, presidente, para ilustrar aqui, incentivar a discussão. Está sem áudio, presidente. Preocupada com o ruído, eu desligo o áudio. Para negar provimento, certo? Isso, eu acompanho com esses acréscimos, mantendo meu voto para acompanhar a relatora. Só que, com esses detalhes aqui, só até para a relatora, que no caso aqui, a relatora traz o exemplo de sociedade de economia mista, né? Uhum. Nós temos, às vezes, a exemplo dos Correios. Não é a mesma coisa que a Vale. Não sei exatamente. Que até a Vale não pode ser comparada com Correios ou com a empresa privada. Ela é uma empresa privada, claro. Ela é uma empresa privada. Isso é importante, porque às vezes se confunde, porque a Vale já foi uma empresa pública, só que ela foi privatizada, né? Então seria interessante colocar um parágrafo, é isso que o senhor está dizendo? Eu tinha lido aqui uma parte, porque essa parte que a doutora André acrescentou, ela traz um voto de uma sociedade de economia mista, imunidade recíproca, sociedade que presta serviço público, que não tivesse a obtenção de lucro. Perfeito, ainda mais, talvez seja ainda mais, um caso mais ainda tênue. De empresa privada, né? Tênue, né? Por isso seria até aplicado. Só que eu quero destacar exatamente como eu vejo a Vale e especificamente a exploração econômica desse imóvel que tem essa ferrovia. Uhum. Mas no mais eu mantenho a percepção que eu já tinha acompanhado a doutora André e fazendo uma reflexão, lendo o posicionamento, né, que essa questão é debatida lá no Supremo. Acho que nem até essa da posse, né, que eu falei para o doutor Pinheiro, a questão da posse, ânimos, né? É porque tanto o CTN contra a Lei 93 não qualifica que posse é essa.
é uma construção interpretativa que limita o animus domini. Eu acho que a construção que faz o Supremo em relação ao tema 385, que o senhor mencionou, ela também pode ser utilizada para se interpretar o que seja essa posse. Essa posse, nessas circunstâncias, também seria geradora da tributação do IPTU, do ITR, ou seja, do imposto sobre propriedade. Alargaria-se esse conceito do que fala a legislação dessa posse, porque a legislação define exatamente qual seja esta posse. Eu interpreto ela assim, dessa forma. É uma forma. Essa construção do Supremo, ela não é uma interpretação simplesmente literal ou tradicional da norma. Ela leva outros aspectos, que é exatamente essa questão econômica, da finalidade da imunidade. Né? Porque a Vale, aqui não há prova de se ela era proprietária desse imóvel ou se ela era só uma possuidora, tinha um arrendamento, ela não trouxe prova efetivamente disso, até a doutora Andréia destacou. Mas eu acredito que o raciocínio do Supremo seja, não imputar nessa situação uma propriedade, mas ele trabalha dentro da ideia de posse, senão não tem razão de ser toda essa argumentação. Ainda que como um pressuposto implícito da argumentação, eles têm que enquadrar dentro de posse. Como eu disse, no caso específico do recurso extraordinário, o voto do ministro... Ele não chega a abordar este ponto. Mas ele disse que o bem é formalmente público, ele era público naquele caso, porque Sim. O bem era público. O bem era público e teve um contrato de arrendamento. Não há dúvida que o bem era público. Mas só que materialmente privado, ou seja, todas as faculdades lá, gozar, fluir, etc., do bem, né? Eles estavam não poderia alienar nem usucapir. Não, sim, porque era um bem público, né? Exato, mas os elementos da propriedade estariam presentes. Isso, esse é entre eles a posse. Pessoal, vamos interromper a discussão aqui, ela está bem bacana, mas vamos dar andamento ao julgamento desse processo. Doutor Clébio, então você acompanha a relatora para negar provimento, não é isso? Acompanho. Doutor Raide? Mantenho o voto, acompanho. Pinheiro? Eu já manifestei e acompanho. Acompanho. André? Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. O 52 é repetitivo, 53 também da Andréia, saiu por vista do Clébio, Tomazelli. O que era? Eu só preciso relembrar. O que era, Andréia? Era aquele que envolvia terceiros, né? Que ele o sujeito passivo não estava na posse do imóvel, porque existe uma discussão judicial com relação ao imóvel. Tem tanto a ação de reivindicação de posse, como também tem a ação de uso capião. Eu não lembro exatamente por que foi que a vista se era para verificar se na época dos fatos geradores, se ele não estava na posse, mas foi verificado que realmente na época dos fatos geradores não existia, ele não estava na posse do imóvel. Pelo que eu me recordo, havia um problema de áreas nesse processo. Mas eu acho que é porque como nas ações discutiu exatamente o imóvel e teve a contestação e tudo... Inclusive, eu até suscitei, porque eu havia analisado a questão de que havia sido deferida uma perícia para saber se de fato esse imóvel era o mesmo imóvel, porque havia uma até a lide sobre isso. E daí o Dr. Cleberson acabou compartilhando dessas dúvidas e acabou pedindo vistas até mesmo antes. Não sei se o Dr. Cleberson quer tecer algumas considerações ou se eu posso prosseguir. Não, você pode prosseguir, doutor Pedro. Posso prosseguir? Eu verifiquei aqui neste processo que inicialmente houve uma reintegração de posse, ela foi arquivada, houve uma segunda reintegração de posse, paralelamente
um uso capião, ação de uso capião, que também foi arquivada, foi feita uma segunda ação de uso capião. Então, são 4 as ações. O contribuinte mistura documentos entre elas. Na reintegração de posse, no boletim de ocorrência, fica claro que o esbulho teria sido apenas de 10 hectares. Já na ação de uso capião, a alegação é de que o imóvel é totalmente outro, ele se situa em outro ponto da BR, um fica à direita, outro fica à esquerda. Então ele diz que não tem nada a ver o imóvel daquela matrícula com o imóvel que ele estaria usucapindo, mas ao mesmo tempo ele fala que de fato teve aquele problema lá de que teria sido colocado fogo, então ele é um pouco contraditório na argumentação, mas ainda assim ele nega categoricamente, até por isso querem a reunião das ações, porque um corre na primeira vara, outro corre na segunda, e um quer que sejam reunido na primeira, outro quer que seja reunido na segunda. Eles estão, inclusive, discutindo isso. E é interessante porque na manifestação sobre a contestação, esse é um ponto interessante, aquele que em tese seria o invasor, ele fala que o ITR, as declarações juntadas são de 382,1 hectares. A matrícula do imóvel apresentada é de 290 hectares. E, de fato, aqui o contribuinte traz uma matrícula para nós de 290. E, além disso, a área que ele invadiu não é 382, não é 290, mas é 368 e se situa em outro lugar. E o juízo deferiu a perícia. E, inclusive, no andamento aqui que traz o processo do contribuinte, foi feita, ao que parece, a perícia, e ele não traz aos autos. Diante dessa situação, eu acho que é difícil formar convencimento de que o imóvel declarado e o imóvel do lançamento de 382 hectares corresponde ao imóvel de 368 que se está postulando o uso capião, sendo que o próprio documento lá de invasão da polícia, do boletim de ocorrência e ação de reintegração de posse, diz que a área invadida seria apenas de 10 hectares, a área esbulhada seria apenas de 10 hectares. Concluir-se a partir de 10 hectares que todo o lançamento, e além disso até mesmo eu tenho dúvida se essa matrícula trazida aqui corresponde ao imóvel objeto do lançamento. Toda essa documentação me lança uma grande dúvida. Eu não sei se o Dr. Kleberson também chegou a essa dúvida, e ele não faz prova do fato impeditivo ao lançamento, no final das contas. Aparentemente, é complicado extrair essa conclusão que o voto da relatora está propondo. A minha dúvida, quando eu li o processo, para mim, doutor Pinheiro, o imóvel desse imóvel, ele foi invadido. O que me parece é que existia porque tinha a mãe, né? A mãe tinha um imóvel lá, e tinham as pessoas que cuidavam desse imóvel, ele não era muito explorado, a exploração era limitada, e essas mesmas pessoas que cuidavam, tinham permissão lá para deixar animais, etc., elas resolveram, durante tantos anos, avançar um pouco mais e dizer que o imóvel era deles. O imóvel era deles. Seriam essas pessoas que teriam invadido. Aí, quando os filhos, soube-se disso, os filhos entraram na questão e buscou-se reintegrar. Só que não ficou provada a posse, exatamente porque eles o imóvel estava meio abandonado.
Era mais um decisão é liminar e a ação continua correndo. Essa não foi firmada em juízo, em sede de juízo precário do fumus boni iuris e da fumaça do bom direito apenas. Mas não foi provada a posse. Isso na sede de liminar. Se o senhor verificar qual foi a decisão, o processo continuou. É uma decisão em sede que interfere a liminar. Não, mas o que eu quero dizer, doutor Pedro, eu sei... Está lá na folha 270 e alguma coisa. Não, isso está certo. O que eu quero dizer é que não foi. Ele entrou com uma ação de reintegração e o juiz, ele não conseguiu provar a posse ali. Ele tentou provar... eu não posso afirmar categoricamente, não conseguiu provar a posse para uma decisão de liminar, em sede liminar. Não, porque precisa... É uma decisão precária. Se ele tivesse realmente a posse... estivesse explorando, ele conseguia provar essa posse. Ele tentou provar a propriedade. O que é inadequado para uma ação de reintegração. Foi na primeira que foi arquivada. Inclusive, eles falaram que nem tinha delimitação da propriedade. Mas são duas as ações de reintegração. Aqui foi muito cuidado, porque está misturado os documentos no processo. Não, mas eu estou me referindo a que foi indeferida liminar, de acordo com a sentença do juiz. Não é nem é uma decisão interlocutória. Sim, desculpe, uma decisão interlocutória do magistrado. Uhum. É essa que eu estou me referindo, doutor. Essa decisão essa decisão liminar, ela deixa bem claro que não provou a posse, exatamente por essa percepção que eu falei antes. Era um imóvel que era uma propriedade, mas ele estava ali entregue a alguém para cuidar, etc. Não havia uma exploração. Não, e o pior, ele nem provou se tratar do mesmo imóvel invadido. E isso é um dos quesitos da perícia. Mas essa parte, para mim, ele foi invadido. A questão que me ficou, da minha parte, que ficou é porque realmente ele foi invadido. A parte, pelo que eu entendi, a melhor parte do imóvel, aquela parte que tem uma terra melhor, seria ali os 10 hectares. Tá? O processo prosseguiu, inclusive a ação de usucapião. Mas se observarmos lá uma consulta no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, eu entendi até, já passado tanto tempo, que os invasores lá, o casal que invadiu, que pleiteou o usucapião, até já faleceu. Então, essa ação, desfecho, acho que seria o arquivamento. Mas a dúvida só que eu fiquei foi essa, é que a invasão, doutora Andréia, teria sido de uma parte de 10 hectares. Isso tem esse número, que nem o doutor Pinheiro mencionou. E não foi concedida a reintegração. Então, ou seja, as pessoas ficaram nessa área. E existe apenas a palavra do recorrente dizendo que foram ameaçados de morte os filhos da proprietária, que depois faleceu, e que isso impedia fazer qualquer laudo no imóvel para apresentar para a fiscalização. Porque o arbitramento decorre da falta de apresentação de documentos, entre eles laudo. O meu ponto, a minha dúvida que eu exponho só para ver a opinião, se a invasão de uma pequena parte do imóvel ela é suficiente para dizer que não é por famílias de sem terras, por outros grupos numerosos, é por um casal, uma família, que, pelo que eu entendi, inclusive já tinha um relacionamento, já utilizava aquele imóvel de alguma maneira, tanto assim que ajuizou uma ação de usucapião. Se isso seria suficiente para descaracterizar a sujeição passiva
do proprietário do imóvel. E, nesse ponto, não é um ponto controvertido. É proprietário do imóvel. A argumentação da doutora Andréia é que seria uma propriedade, o título seria apenas formal, esvaziado, na ideia do que o STJ decide quando um imóvel é invadido. Seja um imóvel rural, seja um imóvel urbano mesmo também, no caso do IPTU. Invasão do imóvel, não são sem terras, né, são sem tetos, eles invadem um prédio, e aí a prefeitura quer cobrar o IPTU do proprietário. E tem decisões dizendo, não, o IPTU tem que ser cobrado do pessoal que está morando lá no prédio. Invadiu com a intenção de adquirir a propriedade, de morar lá mesmo. E é o mesmo caso desse aqui. Esse aqui invadiu também com a intenção de adquirir a propriedade, como fosse dono, tanto que teve ação de usucapião. Só que na ação do usucapião, aquele que invadiu diz que o imóvel é distinto, que não se trata da mesma área, categoricamente, pede perícia. Sim, porque por causa do título de propriedade, né? Não, ele diz que nem os 10 hectares estariam ali por ele invadidos. Por isso que ele nem sequer pediu a intimação, a cientificação dessas pessoas que apresentam aquela contestação. Ele questiona essa contestação apresentada e diz que ele não induziu o juízo a erro de forma categórica, que é a perícia. Então, eu tenho dificuldade até em relação a esses 10 hectares, doutor Cleberson, porque os documentos são contraditórios, as alegações são contraditórias, e o contribuinte não trouxe a perícia já havia sido feita, ele poderia ter trazido ao processo e não trouxe. E a perícia era exatamente sobre isso. Essa propriedade aqui, ela está dentro da área invadida? Os 10 hectares estão dentro da área invadida ou não? Se eu não me engano, na liminar é mencionado o nome dessa fazenda. Sim, eles falam o nome da fazenda, mas ora um fala Morro do José não sei o que lá, ora eles falam... Não, mas especificamente na liminar, doutor Pinho. Não, mas a liminar fala em montanha. Mas ele fala que não prova posse, não tem documentação. Aliás, que ele só foi na linha da propriedade, não provou posse. Mas se ele não provou posse, correto. Só que o posseiro diz que não é a mesma área, se não é a mesma área da propriedade, de fato não vai provar posse. Se nós estamos falando uma que fica à esquerda da rodovia e outra que fica à direita da rodovia em alturas diversas, é claro que não vai provar a posse. Pois se a propriedade é outra, eu tenho muita dificuldade nessa situação. Até mesmo em relação aos 10 hectares. Bem, André, com relação a essa questão que o Dr. Cleberson levantou, de se era possível fazer alguma perícia e tudo, eu acho que esse imóvel estava invadido por uma família. Existiam pessoas lá, as pessoas estavam litigando. Eu entendo que realmente não teria condições de fazer perícia com laudo, entrar, assim, fazer avaliações dentro desse imóvel que estava com litígio sério durante muito tempo, com liminar, com várias coisas. Deixa eu lhe perguntar, se a invasão era só de 10 hectares, ele não poderia fazer pelo menos o valor da terra nua em relação aos 372 hectares não invadidos? Eu entendo que nesse contexto que está aqui, que a gente está vendo dentro do processo, não daria para fazer a perícia nesse processo, no laudo nesse processo desse imóvel, não. Nem a justiça? Nem a justiça como? Se a justiça determinasse, poderia. Para saber se é o mesmo imóvel, porque foi feita uma perícia para saber se é o mesmo imóvel.
Certo. Se a justiça determinasse que fosse feito, né? Teria que ser. Enfim, mas a questão aqui é dessa perícia que a senhora se refere ao VTN. Eu acabei Exatamente. Tudo bem. Bom, então, doutora Andréa, dá provimento. Cleberson. Eu vou... Bom, eu não sei, antes que eu sou sempre o primeiro a votar, né? Então, mas o doutor Matheus, doutor Raide, doutor André, doutor Rodrigo, doutora Miriam, chegaram, tem alguma questão para acrescentar antes que eu vote, de modo a auxiliar na reflexão? Não. Eu também não tenho não, doutor Cleberson. Então... Tá, então, nesse caso eu vou divergir da doutora Andréa pelos motivos que eu já... da minha dúvida, e realmente eu não consegui firmar a convicção de que ele estava desprovido de toda a posse, da posse de todo o imóvel. E isso causa, um ponto que deveria estar tem que estar muito bem delimitado, ou definido, claro, para que eu possa afastar a sujeição passiva em nome do proprietário. Porque esse ônus é da parte que aproveita, né, a parte interessada. E a documentação, concordo com o doutor Pinheiro, a documentação é um pouco confusa, é uma massa de documentos, as próprias ações judiciais são confusas, começando por uma ação de reintegração de posse em que o que se pretende é provar que é proprietário. Logo vai ser indeferido. Vai ser deferida a reintegração. Tem que provar posse. Embora tenha sido feito lá testemunhas lá, então, as ações também são confusas, né? Mas no contexto, então, eu acredito que o ônus probatório deveria do interessado, no caso aqui o herdeiro, né? Que foi esse Thomas Eric é filho herdeiro, né? Ele deveria trazer aqui uma prova convincente, mostrando que realmente ele estava desprovido da posse, de usufruir, usar, etc. Ou seja, era uma casca apenas a propriedade, só apenas o título. E entendo que, em relação a todo imóvel, entendo que a documentação ela não permite essa convicção. É uma questão nebulosa. Sendo uma questão nebulosa, acredito que não pode ser decidido para excluir a sujeição passiva daquele que é o proprietário mesmo. Isso é uma matéria em controvérsia. A propriedade é dessa aqui dos herdeiros, no caso, tanto é assim que tem a ação de... se contesta a ação de julgamento exatamente alegando a propriedade. Então, eu voto para divergir, presidente. Uhum. Nesses termos aqui. Para negar provimento. Agora, me surgiu aqui se teria outros argumentos, se eu não me engano, teria outros argumentos que a doutora Andréa não enfrentou exatamente por ser desnecessários para o resultado do julgamento segundo a sua linha de raciocínio. Agora me surgiu essa dúvida aqui, não sei se a doutora Andréa pode me ajudar para a gente... Pelo que eu coloquei... Mas isso, desculpa, doutora Andréa, isso só se realmente prevaleceu uma linha divergente da doutora Andréa, porque se prevaleceu com a doutora Andréa, fica desnecessário, né? Mas pelo que eu coloquei aqui no meu relatório, né, no recurso voluntário que ele interpôs, é só com relação à questão da posse, com relação, ele cita até a decisão do STJ, eu não vi nada de diferente, não.
de discussão diferente. Bom, poderia até olhar o processo aqui. Deixa eu tentar abrir aqui mais rápido. A senhora sabe, doutora Andréa, a página, está dizendo a página do recurso? O recurso, não, esse aqui é do mês passado que eu não coloquei a página, mas eu vou abrir aqui rapidinho. Isso sim, mas como eu disse, isso se prevalecer a recurso já 420. Ah, sim, porque o imóvel, como houve o falecimento dos proprietários, né, passou para os herdeiros, uma divisão, né, do quinhão, né, são muitos, né, são vários. Exato, No caso, a mãe do Thomas já apenas uma parte do. Acho que o Cleberson congelou. Não. Não? Estou congelado? Mas está bem. Não, mas está falhando. Ah, sim, só um momento, desculpa. Pronto, melhorou. Ok, veja se vai melhorar agora. Ele fala que... Porque a linha de defesa, né, doutora Andréa, é essa. A linha de defesa é que não poderia prestar as informações que a fiscalização queria, porque não tinha acesso ao imóvel. Agora, essa informação que ele disse que foi ameaçado de morte, que impediu o acesso para qualquer coisa, isso são apenas palavras. Mas tem alguma coisa no boletim de ocorrência, né? O boletim de ocorrência foi de uma queimada. Anterior. Não foi da queimada? O pessoal lá, o casal acabou abrindo lá uma vegetação, né, para poder plantar. Acho que é isso. O recurso ele é bem grande. Eu acho que, doutor Cleberson, pelo que eu pude observar do recurso, não há nem outro tema significativo. A questão da multa, né, que ele questiona a multa de 75%. Ah, então, mas isso que eu tem outros temas, né, doutor? Tem a questão da multa, 75%, dos juros... Do VTN também? Alteração do valor 3 anos também de ofício, VTN. Esse do VTN tem que ver se utilizou o CIP, né? O CIP, Eu vou tentar achar a tela CIP aqui, enquanto o senhor continua ali no recurso. Mas eu acho que é isso, é o VTN e a multa. Multa, juros, isso não... Essa não tem dúvida, né? Era só o VTN. Eu não me lembro se foi pelo sítio ou não. A questão da busca da verdade material, entendo que seria prova, né? A prova, a princípio, seria a prova documental, né? E agora, com esse tempo decorrido, também não há muito o que fazer, né? Na tela, na 12, folha 12. 12? É o CIPT, né? Ou não?
É pelo aptidão. Tem sim, né? Sabará, 2007. Porque, vejam, a declaração foi sempre apresentada pelo proprietário, né? Ele apresentava a declaração. Ele se insurgiu com a cobrança com um argumento que não poderia prestar as informações. Mas ele não poderia nem deixar de prestar a declaração, porque senão seria um argumento para a pessoa que ele estava brigando na justiça, né? Pode ser isso mesmo. Foi habilitado aqui nesse processo, que esse é o paradigma, né? Tem os outros. Foi habilitado 900 o hectare, que é o sítio. Foi glosada a área de reserva legal, área de preservação permanente, ele alega que como a área estava invadida, ele não conseguiu documentar qual área seria essa, né? Elaborar um laudo para delimitar a área de reserva legal e preservação permanente. Exatamente, doutor Matheus. Essa aqui é a linha de raciocínio, né? Mas como eu disse, eu acho que foi invadido, mas a questão de ele não poder fazer nenhum laudo, isso aí que não ficou claro. Que ele estaria impedido de entrar no imóvel, inclusive para essa finalidade, que estaria sendo ameaçado de morte, etc. Isso fica apenas nas palavras, né? O litígio existia. E especialmente o litígio comprou 10 hectares só, né? Quando na realidade a área é 300, né, doutor Cléber? Não, esse 10 hectares, doutor Raide, ele surgiu lá, essa informação surgiu lá na ação de reintegração. Né? Essa ação de reintegração. E consta do boletim de ocorrência. É um dado que foi extraído, porque como o doutor Pinheiro relatou, descreveu, é uma massa de documentos e às vezes elas são contraditórias. As informações, os dados, porque uma parte alega um fato, a outra alega outro, e o juiz mandou fazer perícia. Aí tem a questão da perícia, concluir, né? Mas esse 10 surgiu lá nessa ação inicial, então eu tenho convicção de que houve uma invasão na parte mais produtiva, digamos assim, da fazenda, e ali parece que houve, mas isso seria apenas uma pequena parte, e o resto também ficou, ele impedia, então estava totalmente desprovido da propriedade de usar e gozar. Isso não é claro. Ou simplesmente, como invadiu um pouco, o pessoal, então agora não vou forçar isso, né? Porque, não sei, são pessoas perigosas, que podem... Nessa zona rural tudo pode acontecer, né, doutor Cléber? Exatamente. A gente não sabe quem é Exato. Né? Porque ninguém sabe, né? Realmente há invasão, mas é como o senhor disse, não há, são só palavras, né? Não há essa prova do ameaça, se quer um boletim ou qualquer outra coisa, né? E como o senhor bem alertou, será que a gente pode depender da documentação que é confusa, por assim dizer, que esses 10 hectares invadidos ele dá um ensejo que todo o resto esteja invadido, ou senão que só essa parte fica realmente impossibilitada de verificar, de fazer um laudo, a gente não pode afirmar isso, né? É a conclusão que o senhor chega, né? O boletim de ocorrência ele está na 279. Esse boletim é da queimada? Bom, tá manuscrito aqui, mas como ele relaciona
E parece que a questão é da ameaça. É da ameaça, não é da queimada, não. Deixa eu só terminar de ler aqui. Invadiu parte da propriedade e fez desmatamento, um negócio assim. Chegamos ao local, constatamos o seguinte, que no local houve o desmante em uma área aproximadamente de 10 hectares de vegetação. Constatamos o plantio de bananeiras, feijão, milho, ou seja, uma invasão também. Contatos denunciados mesmos informaram o seguinte, que já há muito tempo eles criavam animais no local, porém negam a autoria do incêndio. E ainda desmentem disseram que o denunciante que manda pessoas colocarem fogo no local para incriminá-los. É uma situação conturbada aqui. Mas veja, doutor, que não é da agressão, é a questão mas já demonstra uma questão conturbada lá, um relacionamento. Sim, possível crime ambiental nesse caso, né? Mas é um litígio realmente grande, né, que existia. Não há dúvida. Mas imóvel, né? Essas pessoas, elas já eram toleradas no imóvel durante muitos anos, e aí, pelos fatos da vida, aconteceu alguma coisa, com o tempo, até que essas pessoas resolveram dizer, não, esse imóvel aqui, essa área aqui, vou me apropriar. Me parece que foi isso, né? Os questionamentos do recurso é a área de preservação permanente, a área de reserva legal, ele questiona também o VTN, a multa de 75% e juros de mora com base na Selic, também pede a perícia. E apresentou também uma petição de folhas 1470, com uma declaração informando de que parte do imóvel estaria inserido no conjunto paisagístico da Serra da Piedade, que é uma petição que ele apresentou após o recurso, uma declaração do Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Pessoal, esse processo de vista, a gente tem que dar um cabo dele, ou então pega uma vista de mesa. Nós estamos discutindo muito de novo, olhando o processo, e eu preciso de uma decisão. Eu estava já votando, aí começou a discussão de novo. A Andréia tinha dado provimento e o Cleberson negou, é isso? Vocês querem mais vista de mesa para ele? Eu neguei. Eu só queria acrescentar, a questão da área de reserva legal, por exemplo. Bastaria ver aqui na matrícula do imóvel se tem averbação ou não, né? E já resolveria, se não tiver, se não tem, já resolve. Mas será que essa matrícula se corresponde ao imóvel da declaração? Não, então aí... Porque a área é totalmente diversa. Porque é de 290 aqui, né? O imóvel é 382. Essa matrícula... declaração. Não tem área nem de reserva legal, né? Averbada antes do fato gerador. Então, pronto. Agora, pelo que eu estou lendo rapidamente aqui. Mas é uma área de 290 hectares. Bom, mas então mantenho esse voto. Eu só falei, então, em relação aos outros temas, que são, também... nego, né? Movimento. Ok. Aí. Uma divergência. Eu vou acompanhar a divergência pelas conclusões, porque se quer os 10 hectares, eu consigo formar convicção. Rodrigo. A primeira divergência, os 10 hectares vai ser tirado? Não, foi para negar provimento. Na totalidade, né? Então, com a divergência. Matheus. Eu acompanho a relatora. André. Acompanho a divergência. Eu também. Então,
Após membros por maioria de votos. Negar provimento ao recurso. Vencidas os conselheiros Andréa e Matheus, que davam provimento. Quem vai fazer o voto vencedor? Eu posso fazer. Rodrigo? Quem fala? Rodrigo? Então tá. Aí os outros 3 são... Colocou aí que eu fui pelas conclusões. Não. Mas peraí, votou... peraí. Só um minuto, é porque eu já estava com conselheiros Andréia... Mas por que conclusão, doutor Pinho? Porque o senhor fala da questão dos 10 hectares. A análise da prova eu faço de forma diversa. O voto vencedor ele deve retratar o entendimento do colegiado. É isso que eu ia perguntar. Como é que eu faço? que vai ser o colegiado. Não, mas eu entendo que a documentação é confusa também. Então, nem os 10 hectares o senhor chega a essa conclusão? Não, mas para mim os 10 hectares eu não ia retirar. Tá, então esse ponto não é determinante no seu voto. Eu poderia não dar destaque a isso no voto vencedor? O Rodrigo não vai dar. Pelo que eu entendi, ele não concorda, não considera. Por isso que eu perguntei, não tira esses 10 hectares. Mas em momento algum eu disse que é para tirar os 10 hectares. Eu não entendi a relevância desses 10 hectares aí, porque para mim ele não comprovou o que deveria ter comprovado, que é não ter a posse. Os 10 hectares é que, para mim, tinha sido comprovada uma invasão e estaria concentrado nesses 10 hectares. Não ficou comprovado que todo o imóvel, na sua extensão, estaria invadido e impedido para ele aproveitar. Foi nesse sentido que eu falei. Não é que vamos fazer proporcional. É diferente quando invade, por exemplo, famílias, que a maior parte do imóvel é ocupado pelas famílias, dividem o imóvel, né, em lotes. Nesse caso, me pareceu que estava concentrado a invasão numa parte. Claro, ele queria tomar conta de tudo, o casal. Mas não tem como, por exemplo, excluir 10% do valor, porque não tem como aferir o preço daquela área invadida. Não, isso assim não como eu disse, a prova tem que ser uma prova cabal sobre o imóvel todo. Tá. Então, eu acho que simplesmente no voto do relator ele coloca esse ponto que, para alguns julgadores, sequer mesmo esses 10% invadidos, a prova gerou convicção segura nesse sentido. Só uma ressalva. Porque ao final das contas, o que eu tenho... Mas ao final das contas, a maioria, e esse seu posicionamento que o senhor vai falar agora. Não, assim, o redator encaminha, no sentido, para mim, o principal é o redator encaminhar de que a documentação dos autos, ela não é suficiente para demonstrar que ele que ele só tinha a posse, só tinha a propriedade formal, que ele estava desprovido de todas as outras faculdades. E esse ônus da prova é do contribuinte. E além disso, eu estou vendo que aí, doutor Pinheiro, há uma dúvida séria sobre a documentação. Não é isso? Sim. Acrescenta isso também. Há uma dúvida sobre a documentação, de fato. Eu só não vejo para que, pelas conclusões, me parece esquisito, pelas conclusões, com o voto com o redator, né? Porque o redator ele vai espelhar a posição do colegiado, a não ser que isso fosse isolada a sua posição, mas eu acho que não é isolado. Ok, podemos passar para frente? Pinheiro, mais alguma observação?
Não, mas aí vai ficar como, afinal das contas? Porque o relator ele também seria pelas conclusões a princípio. Daí ele vai adequar o voto para não colocar enfoque nesses 10 hectares ou como é que vai ser? Não, mas eu entendi. Para mim eu tenho até vou até trazer um caso parecido, mas porque para mim ele deveria ter comprovado que não, em síntese, ele deveria ter comprovado que não tinha posse. Eu não entendi a relevância desses 10 hectares, a posse do imóvel. Apesar de ter uma família lá, ele não comprovou que não tinha posse. Eu entendi, sinceramente, a relevância desses 10 hectares aí, no caso. Bom, mas aí eu posso fazer alguma ressalva, não? Eu não sei, assim, porque aí ele foi negado uma ação de reintegração. Então, mas o problema é ele não tinha foi negada uma ação de reintegração, mas sobre o mesmo imóvel, essa é a minha dúvida. Então, aí já entra esse aspecto. É só isso que eu gostaria que o voto do relator esclarecesse, que a minha dúvida vai até além do Dr. Kleberson. O doutor Rodrigo fazer esse raciocínio de que não comprovou que não tinha posse, ele tem que dizer que a ação de reintegração ela não permite dizer que essa situação de invasão foi no imóvel que é objeto do lançamento. Porque se a ação de reintegração que fala no imóvel montanha está na declaração do contribuinte, está no título de propriedade, que esse título de propriedade não é a mesma área, mas está lá montanha. Dizer que o problema é que a invasão não foi uma decisão interlocutória em sede de liminar, e isso vai ser revisto após a perícia. Então, e até mesmo isso é duvidoso na ação judicial. Para mim, é esse o ponto. Agora, o senhor já está se convencendo com base nessa decisão precária. Essa decisão precária no conjunto, para mim, não convence. É só esse o ponto da minha divergência. Eu queria deixar isso claro. Rodrigo, você pode acrescentar isso, por favor, no voto? Aí a gente... Posso, não tem problema nenhum. Foi exatamente os termos que o senhor acabou de falar, doutor Pinheiro? Do que eu venho argumentando até agora. Não, então tudo bem. Então, posso acrescentar sim. Isso, lembrando da APP, né, a área de reserva legal, VTN, a multa, juros, perícia. O restante, né? E da área que estaria no conjunto paisagístico da Serra da Piedade. Ok. O próximo. É o 57, Caíde. Próximo é meu? Pode falar. O item 57, Vieira Araújo Engenheiros. É um caso de TR também. Os fatos geradores foi a glosa da área de produtos vegetais informada não comprovada, a área com reflorestamento informada também não comprovada, além do arbitramento do valor da terra nua com base no sítio. Tá? A DRJ manteve a integralidade do lançamento, regulamento intimado apresentou recurso voluntário, questionando a nulidade da intimação, posteriormente enfrentando as alegações de mérito. Passo diretamente ao voto, uma vez que eu vou ler os argumentos apresentados pelo contribuinte. Como já dito, ele questiona uma preliminar, nulidade da intimação. Eu digo, a recorrente alega ofensa ao seu direito de defesa e do contraditório, pelo fato de não ter tomado conhecimento do termo de intimação fiscal, cuja ciência se deu por meio de edital, e não
e não ter podido apresentar os documentos nele relacionados, acarretando o lançamento suplementar. Por isso é que a anulação do procedimento fiscal e da notificação do lançamento. Sem razão recorrente. Quanto ao domicílio tributário do contribuinte, no artigo 127 do CTN, é claro a definir as suas regras. O caput deste artigo dispõe que, na falta de eleição do domicílio tributário pela contribuinte na forma de legislação aplicável, serão consideradas as regras definidas em seus incisos e parágrafos. Aqui transcrevo o artigo 127. Ainda, quanto ao domicílio tributário da contribuinte, para fins da legislação aplicável ao ITR, cumpre destacar os artigos 4º e 6º da Lei 9.393, que aqui também transcrevo. Do mesmo modo, cito o decreto 4382 de 2002, que regulamenta a tributação, fiscalização e arrecadação do ITR, e que consolidou toda a base legal deste tributo que se encontrava em vigência à data de sua edição em um único instrumento em seus artigos 7º e 53, regulamentando a matéria aqui tratada, e tomando por base o disposto no artigo 23 do decreto 70235, que colaciono aqui todos. Vê-se pela legislação aplicável transcrita que o domicílio tributário do contribuinte, no caso de ITR, é o do município de localização do imóvel, vedada a eleição de qualquer outro. Logo, o contribuinte não pode eleger outro domicílio que não definido na Lei 9.393, posto que a legislação aplicável ao ITR, conforme a previsão da caput do artigo 127 do CTN. Cabe esclarecer que a contribuinte pode informar outro endereço à Receita Federal do Brasil, localizado ou não em seu domicílio tributário, somente para fins de intimação, conforme também a legislação posteriormente transcrita. Fato esse que ocorreu no presente processo, já que a intimação de folha 3 e 5 foi endereçada no endereço, foi enviada no endereço constante do DIAC, as folhas 8, ou seja, no endereço indicado pela contribuinte e localizado na Rua Coronel Barros, número 10, sala 101, bairro São Mateus, Juiz de Fora, Minas Gerais. Constatada que a intimação inicial foi realizada no domicílio informado pelo contribuinte, estou improfícua, ela foi realizada por edital. Pois bem, sobre o assunto, a legislação dispõe que se resultar improfícuo um dos meios previstos no caput do artigo 23, ela poderia ser feita por edital, considerando no caso, que o termo de intimação fiscal foi devolvido pelos Correios ao remetente, correta a expedição do edital. Aqui eu continuo e digo, reitere-se que constou da intimação inicial expedida o endereço postal fornecido pela contribuinte em sua DITR, conforme consta da própria DITR, junto com o DIAC. Por isso, a correspondência foi enviada para este local, pois a lei considera como domicílio eleito pelo sujeito passivo ou constante na sua declaração anual do ITR. Saliente-se que a omissão da contribuinte em atualizar seu domicílio eleito para fins de ITR, uma vez que ele próprio afirmou que esse endereço havia mudado há mais de 8 anos, não pode embaçar qualquer nulidade no procedimento fiscal, posto que o direito respeita o princípio de que ninguém deve beneficiar-se do seu próprio erro, que foi incorporado em disposição ao CPC. Como bem observado pela decisão de piso, registre-se que o endereço eleito pela contribuinte na DIRT, objeto da atuação, ou seja, o que aqui eu menciono, consta do CARFIR até a DIRT 2012, sofrendo alteração somente a partir da DIRT 2013, quando da entrega dessa declaração, qual foi a data 16 de novembro de 2013, ou seja, uma data posterior à ciência de tal notificação de lançamento. Dessa forma, não prospera a nulidade arguida, passando à análise do mérito. Do mérito, ele questiona primeiro as áreas utilizadas com produtos vegetais, bem como com reflorestamento. Para resumir a controvérsia posta aos autos, o contribuinte não junta nenhuma documentação comprobatória, seja laudo, seja ofício, certidão emitida pelo IBAMA, laudo de acompanhamento de projeto, ou qualquer outro. Dito isto, deve ser mantida a glosa de referidas áreas, inclusive mantido também o grau de utilização zero, visto que não houve comprovação documental da existência das áreas. Tá?
Já em relação ao valor da terra nua, também de maneira resumida, trago toda a fundamentação pertinente e digo, no caso concreto, apesar de não constar nos autos a tela CIPT, é dispensável a diligência, pois a decisão de piso afirma tratar-se de valor médio das DIRTs. Se não, vejamos, colaciono o trecho da DRJ que fala. O que disse a DRJ? Valor este apurado com base no VTN médio por hectare, apurado no universo das DIRTs processadas. Diante do entendimento, uma vez que não foi juntado aos autos nenhum tipo de laudo de avaliação, e por não observar o VTN, as exigências legais determinadas pela legislação de regência, deve ser estabelecido o VTN declarado pelo contribuinte em sua DIRT. Já em relação à multa de ofício, cita a súmula 2 do CAF, portanto, voto cedido de conhecer do recurso voluntário para afastar a preliminar e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reconhecer o VTN declarado pela contribuinte. Alguma pergunta? Apresentou laudo no momento algum, né? Não, apesar de questionar que não teve oportunidade no termo de início de intimação fiscal, nem na fase do contencioso ele não apresenta, ele não traz nenhuma prova para comprovar referidas áreas, como nenhum outro documento. Ele não traz nenhum documento. Ok, então, Clérison. Acompanho o relator. Acompanho. Então, por unanimidade de votos, rejeitado preliminar no mérito da fomentação do recurso voluntário para reconhecer o VTN declarado pelo contribuinte. O 58 é idêntico ao 57, repetitivo, o 59. Ricardo Luiz Santos, 8R, e basicamente aí a notificação de lançamento foi área de floresta nativa e VTN. Comprovou a isenção, impugnação, ele alegou que a área é coberta floresta nativa e acrescentou que tem reserva legal aprovada, verbada, exercício 2009, a área foi averbada em 2012. O lançamento foi julgado procedente, recurso voluntário. E aí, como a DRJ entrou na questão do ADA, ele falou que tem desnecessário o ADA e que teve a reserva legal averbada. E aí, no voto, com esse recurso, no voto aí eu trago essa planilha aí no resumo, que é mais ou menos a síntese do processo, que ele declarou uma área de floresta nativa 522, ele traz um laudo, que também já não tem o 522, tem o 508 de floresta, e traz a certidão da verbação da reserva legal de 104. E aí eu acabo negando provimento ao recurso pela falta do ADA na questão da floresta nativa, e com base na verbação após a data do fato gerador da reserva legal. E com esse, né, provimento. Perguntas? Então a fundamentação da floresta nativa foi apenas o ADA? Foi apenas o ADA. Mas aí, sim, para mim sim, mas aí no laudo aqui, eu até juntei aqui, ó, a planilha, ele declarou 522, aí o laudo ele traz de floresta 508. Não, mas a fundamentação da fiscalização. Apenas o ADA? Da ADA, da fiscalização. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha. É que ele fala que não comprovou deixa assim, não comprovado. Mas eu também não me lembro se esse laudo foi apresentado para na fiscalização, se ele não sequer tem intimação, só.
não comprovou, ele deixou genérico. Rosa não apresentou documento. Foi só por não apresentação do documento. Aí, deixa eu ver, eu acho que o laudo ele traz na impugnação, porque isso aí tem na dúvida na hora. Eu não tenho exatamente a juntada 20, deixa eu ver, 26. Ele trouxe o laudo na impugnação, é juntado aqui, 20/6. A notificação foi 20/5, trouxe na impugnação. Mas o fundamento da DRJ foi, então não foi o ADA. O fundamento da DRJ... Não, DRJ não, da fiscalização. Não, foi, acho que ele não quer atender a intimação. Ele fala assim, da fiscalização. Cláusula da área de floresta nativa, uma vez que mesmo tendo sido regularmente intimada a comprovar a veracidade da informação, mesmo não apresentou os documentos comprobatórios solicitados. E a DRJ não aceitou só por causa do guarda? A DRJ por... Isso. Tinha uma questão aí, esqueci de ler, tinha uma questão de VTN e não foi impugnado também. Aí eu trago ele no relatório. O laudo é só das florestas mesmo. A emenda da DRJ é clara que foi só motivação não, né? Ela entendeu que as áreas cobertas por florestas nativas deveriam ter sido objeto de ADA. Pois é, mas ele comprova por meio de laudo, né? Não da área toda declarada. Isso. A área por floresta nativa seria todo o imóvel, né? Que ele declarou, né? Mas aí no laudo seria que o eucalipto acho que não é plantado, né? Reflorestamento. Primário e secundário 508/42. Doutor Rodrigo, a floresta secundária está, o laudo atesta o estágio de reposição? Generação? Acho que ele só fala. 22 hectares. Ele fala assim: elevado estado de desenvolvimento. Ele não, acho que ele não. Em relação à floresta, a maior parte do laudo é sobre a vegetação em si, né? Sobre o que seria floresta mesmo. Ele fala assim, que a folha 12, floresta primária e secundária elevado estágio de desenvolvimento corresponde à área tal, que equivale a 27,27% do total da área. Não entendi, doutor Rodrigo. Ele não fala muita coisa sobre a floresta. Ele só fala que tem a presença de floresta primária e secundária. Não fala do estágio de regeneração. Em elevado estágio de desenvolvimento. Elevado. Aí fica na dúvida, né? Em que estágio seria secundário, como ele não discriminou, né? Ele chama as duas de primária e secundária em elevado estágio de desenvolvimento. Exatamente. Eu toquei nesse assunto porque é importante para o senhor, né, doutor Matheus? Porque a secundária deveria ser estágio médio avançado, né? Isso. Como ele não discrimina o estágio, não dá para presumir, né? Ele até fala que seria elevado estágio de desenvolvimento, mas ele não fala qual parte seria essa secundária e qual seria a primária.
E o que seria esse elevado estado de desenvolvimento que ele alega? É no termo da legislação. Esse termo ele não é unívoco, né? Elevado. É um termo distinto da legislação. Seria o que para o senhor, então, doutor Matheus? É médio ou avançado? É porque eu afasto o ADA para as florestas nativas, primárias e secundárias em estádios médios e avançados de regeneração. E aí deveria verificar se essa área está comprovada, mas pelo que consta no laudo, ele afirma que seria 97% do total da área, e não mais a totalidade conforme ele mesmo declarou. Mas ele não discrimina aqui no laudo qual parte seria essa secundária, que ele diz ser em estágio elevado de desenvolvimento, né? É um termo distinto que ele usa da legislação, e é um laudo que não me parece ter maiores levantamentos geográficos, né? Tem fotos, mas não explica muito bem como que ele chegou a esses valores. Ele traz aqui uma foto do Google Earth com posição geográfica, planta topográfica e uma anotação de responsabilidade técnica. Mas eu acho que apenas esse laudo, com essas informações e fotos, acaba sendo insuficiente aqui. O senhor afasta a primária e a secundária, né, doutor? Isso. Da exigência do ADA, mas essa área tem que ser comprovada. Entendi, só para eu notar isso aí nos próximos, para se tiver essa nomenclatura eu trazer também. Só para entender também melhor um pouco, doutor Matheus, por que nesse laudo não está comprovado? Se ele usa um termo que não corresponde ao termo da legislação, quando ele diz secundária, que seria em elevado estágio de desenvolvimento. A não ser que eu entenda que esse termo seria um estágio médio ou avançado de regeneração. Eu não entendi, pera, como é que é? A legislação fala e qual o termo? Estágio médio ou avançado de regeneração, as secundárias. Sim, e aí ele fala elevado estágio de desenvolvimento. Isso. Elevado não é o termo da lei, né? Não é o mesmo que a lei usa. Não vamos definir o que é elevado. Bem, acho que dá para votar. Cléberson. Eu acompanho o voto do relator. Mas ele tirou por causa do ADA, né? Seria pelas conclusões? Não. Não? Porque eu entendo que as florestas, elas têm o ADA. Nós estamos decidindo assim. Tá certo, tem mesmo, é floresta. Eu confundi com a PP. Raíz. Eu acompanho pelas conclusões. Eu acompanho o relator. Pelas conclusões. Pelas conclusões, conforme eu expliquei, né, embora a faixa exigência do ADA, como o laudo ele não utilizou os mesmos termos da legislação e não discriminou a primária da secundária, e sendo também distinto da própria área que ele declara, né, uma hipótese que deveria haver a comprovação de erro de fato, eu entendo que o laudo apenas é insuficiente para afastar essa dúvida, o que compromete a extensão de toda a área que menciona no laudo. Uhum.
André. Acompanho o relator. Após os membros por unanimidade, votos negar provimento. Votaram pelas conclusões, conselheiro Said, André e Matheus. Alguém vai fazer declaração de voto? Não, né? Bom, o próximo, o 60 igual, 61, Clébios. O item 61. O item 61 tem como recorrente Marice Vani Galvão Meireles. Aqui o paradigma é o exercício 2005. O recurso voluntário, ele envolve dois aspectos, que é a área de preservação permanente declarada e o VTE. O recurso voluntário não envolve a área do imóvel, que foi objeto de discussão em primeira instância, porém não foi trazido no recurso voluntário. Em relação à área de reserva de preservação permanente, o contribuinte declarou 338 hectares. Aqui nós temos a mesma questão, envolve uma questão parecida com questão subjacente parecida do recurso anterior, e também já objeto de discussões, que é o teor da acusação fiscal, que disse a fiscalização, e como foi tratada a questão pela DRJ. A DRJ aqui tratou, quanto à área de preservação permanente, assim entendi, exclusivamente sobre o aspecto da falta do ADA, da comprovação da entrega do ADA tempestivo. No entanto, a acusação fiscal, ela me pareceu mais ampla. Que não teria sido, inclusive, comprovada, por meio de laudo, a área de preservação permanente. Embora tenha sido apresentado um laudo para a fiscalização. O contribuinte apresentou, então, a fiscalização, um laudo, que é do engenheiro agrônomo Carlos Fernando Barroso Montano, que eu especifico no meu voto, que é uma área de proteção permanente de 494 hectares, sendo 474 de matas, e mais 22 de áreas marginais ao longo de curso d'água. Na impugnação, o contribuinte trouxe um novo laudo, por outro engenheiro, nesse caso florestal, confirmando uma área de preservação permanente de 474, composta de áreas recobertas por vegetação em estágio inicial, médio e avançado em regeneração. Esses são os termos do laudo. Eu entendo que o acordo recorrido não contesta a existência da área de preservação permanente de 338 hectares, que foi declarado pelo contribuinte. Então, o aspecto da decisão de primeira instância conduz ao entendimento de que considerou os laudos técnicos apresentados, tanto o primeiro, a fiscalização, quanto o segundo, na impugnação, como prova hábil e idônea da materialidade da área de preservação permanente. Essa é a hipótese que eu estou assumindo. Então, eu analiso exclusivamente a questão do ADA. E aqui, o ADA, nós estamos no exercício 2005. Eu explico aqui que de 97 a 2006, não se exigia, a legislação ambiental do IBAMA, não exigia um ADA entregue anualmente. E sim um ADA que deveria ser entregue no primeiro momento para aquele imóvel e depois, se houvesse alguma alteração nas características. A partir de 2007, o entendimento é que a obrigação de entrega do ADA, do protocolo do ADA no IBAMA, passou a ser anual. Existe na página
112, um ADA de 97, com área de preservação permanente de 338 hectares. Existe na página 113 um ADA do ano de 2007, também com essa mesma área de preservação permanente. A DRJ não aceitou o laudo de 97, perdão, o ADA de 97, porque ele está ilegível à data que houve o protocolo. Eu analisando esse documento, que de fato ele peca pela sua legibilidade, ele não é legível totalmente, mas para mim ele é suficiente para demonstrar que houve o protocolo no IBAMA em relação a 97. Em algum momento houve. Independentemente se foi tempestivo ou não, 97, 98, mas esse protocolo foi feito no IBAMA antes do início da ação fiscal e antes do exercício que corresponde à declaração, que é 2005. Desse modo, até eu cito aqui uma jurisprudência da Câmara Superior, que entende que o ADA não precisa ser tempestivo, mas desde que é apresentado antes do início da ação fiscal. Eu entendo que aquele ADA de 97, em que pese as observações sobre ser legível em todos os seus aspectos, mas ele é um documento hábil, idôneo para comprovar a entrega do ADA com efeitos em 2005, considerando aquela minha introdução sobre a periodicidade e a obrigação de entregar o ADA. Então, ADA de 97, produzindo efeitos até 2006. Quando chegou 2007, se apresentou um novo ADA, porque assim a legislação determinava que a apresentação seria anual. Então, comprovado o protocolo do ADA referente ao exercício 97, contendo informação da área de preservação permanente, a eficácia do documento se estendeu até o exercício de 2006. Portanto, cabe restabelecer a área de preservação permanente declarada de 338 hectares. Faço ainda uma observação, tratando-se de área de preservação permanente, a questão do parecer da PGFN, 1329/2016, que nós temos, tem prevalecido o entendimento do colegiado nesse sentido. Porém, o argumento secundário, o argumento principal é o que eu trouxe em primeiro lugar, e inclusive que está na emenda. Quanto ao VTN, o laudo de avaliação, o laudo apresentado à fiscalização, que é um laudo técnico, que é ao mesmo tempo um laudo de avaliação, ele simplesmente diz, conforme eu transcrevo aqui, que o engenheiro alegou dificuldade para retroagir a pesquisa do VTN para os anos de 2004 e 2006 e disse que, então, ele adotaria como parâmetro do VTN aqueles dados que a própria fiscalização estava informando com base no CIP. Ele não fez uma avaliação, ele simplesmente disse, como não tem opções de avaliar, eu sugiro adotar os valores que a fiscalização demonstra com base no CIP. E a fiscalização, então, utilizou o valor do CIP para o município de exercício, utilizando o menor valor por aptidão agrícola. Então, não há que dar provimento nessa parte do VTN, porque não houve apresentação de laudo de avaliação em conformidade com o BR 14.3 da BNT, que demonstra as condições particulares das terras para comprovar o valor fundiário do imóvel que foi declarado pelo contribuinte. Desse modo, deve-se manter o arbitramento. Então, o provimento aqui é parcial para restabelecer a preservação permanente declarada de 300 hectares. Esse é o voto. Eu estou falando sozinho com o Taíde. Eu acompanho o relator. Pedro. Vou acompanhar.
Acompanho. Acompanhe. 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 Então, após o despojado, por unanimidade. De votos da provimento parcial voluntário para restabelecer a área de preservação permanente declarada de 338 hectares. Vamos fazer um intervalinho? Está quase na metade da manhã aí. Tá? Vamos parar a gravação.